Aleluia! Glória a Deus. Você está feliz? Então senta um pouco. Fique à vontade. Queridos, deixa eu falar um pouquinho para vocês da minha alegria de estar aqui hoje. Mais uma vez ministrando para vocês. Sendo um vaso nas mãos do Senhor para levar a sua palavra nessa manhã. Você está feliz? Eu estou muito feliz por estar cumprindo a palavra. Por estar cumprindo a missão do Senhor nas minhas mãos. Ele colocou nas minhas mãos e eu estou aqui para isso. Amém? Só que antes de começar a nossa ministração, eu queria dizer para você, que está aí sentado, que o Senhor também tem uma missão para você. De levar essa palavra. Quem sabe, no futuro próximo, seja você estar aqui ministrar. Te prepara. Te prepara. Amém, queridos? No futuro próximo possa ser você a ministrar, talvez no púlpito. Talvez para alguém que esteja próximo de você que precisa ouvir a palavra do Senhor. Só quem pode alcançar essa pessoa é você. Não sou eu, é o pastor Wagner, é o pastor Eduardo. Alguém que está próximo de você. Esteja pronto para ministrar. Esteja pronto para levar a palavra do Senhor a quem precisa e a quem o Senhor ordenar. Esteja pronto. Se prepare. Quem já fez o rema aqui? Glória a Deus. O rema é uma bênção, viu, queridos? O rema é uma bênção. Onde você aprende realmente aquilo que está na palavra do Senhor. Aquilo que está na palavra. E aprende a levar esta palavra a quem precisa. Se você não conhece o rema, procure saber. Os nossos pastores, ou comigo mesmo depois do culto, fique à vontade. Amém, meus queridos? O Senhor tem uma missão na tua vida. Olha para o irmão que está do seu lado e diz: o Senhor tem uma missão na tua vida. Porque nós estamos aqui para cumprir o propósito dele. Para cumprir o propósito dele. Uma outra coisa que eu queria comentar com vocês, antes de entrar propriamente dito na nossa ministração desta manhã, uma coisa que eu ouvi ontem, e eu queria dividir com vocês, foi até no show do irmão Lázaro. Ele comentando que existem muitas pregações para crente depressivo. Existem muitas pregações para crente depressivo e ele explica isso, exatamente falando para aquelas pessoas que estão oprimidas, ou depressivas, ou tristes e tudo mais. E nosso louvor cantou aqui: reinar em vida. Tá errado, viu, irmão? Se tu é um crente depressivo, tá errado. Porque tu tem que conhecer a palavra, então. Amém? Se você cantou, louvou aqui o Senhor com reinar em vida, tá na hora de reinar em vida. Amém? Chega de crente depressivo. Chega de crente depressivo. Vamos reinar em vida, verdadeiramente, porque a palavra nos promete. O Senhor colocou na sua palavra as suas promessas e nós temos que confiar nessas promessas, não naquilo que o diabo colocou na tua vida, na tua frente, dizendo que vai ser um obstáculo para você. Ultrapasse esse obstáculo e reina em vida. Amém? Creia. Creia naquilo que está aqui. Creia naquilo que está nesta palavra. Amém, queridos? Oh, alegria, Senhor. Alegria, Senhor. Alegria de estar aqui, Senhor. Para falar da tua palavra com o teu povo, Senhor. Abre lá em Marcos, capítulo 12. Versículo 28.
Todos acharam? Digam amém. Aleluia. Versículo 28 diz assim: Um dos mestres da lei aproximou-se e os ouviu discutindo. Notando que Jesus lhe dera uma boa resposta, perguntou-lhe: De todos os mandamentos, qual é o mais importante? Respondeu Jesus, versículo 29. O mais importante é este: ouça, ó Israel. Olha para o irmão que está do teu lado e diz: ouça, ó Israel. O Senhor, o nosso Deus, o Senhor é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. Aleluia. Fecha teus olhos. Baixa tua cabeça um pouquinho. Pai querido. Pai amado. Obrigado pela tua palavra. Obrigado pelos teus ensinamentos. Obrigado pela oportunidade, Senhor, de estarmos aqui, ouvindo de Ti, Senhor, diretamente de Ti, Senhor, do Teu Santo Espírito nessa manhã, Pai amado. Pessoas que precisam ouvir da Tua palavra, pessoas que precisam entender a Tua palavra. Eu declaro neste momento, Pai, o entendimento chegando na vida dessas pessoas. Eu declaro aqui nesta manhã, Pai querido, corações prontos para receber a Tua palavra, a Tua semente, Pai. E elas crescendo. E esse crescimento sendo dado por você, Pai querido. No nome de Jesus, nós te louvamos, nós te adoramos. Obrigado, Senhor. Obrigado por esta oportunidade de estarmos aqui. Obrigado, Senhor. Nós te agradecemos, Pai. Muito obrigado, Pai querido. Pai, obrigado. Queridos, nós temos falado aqui em algumas ministrações sobre o amor de Deus. Não sei se todos têm participado. Até Janeiro ministrou alguns cultos a respeito do amor de Deus, da graça do Senhor. O Edier, inclusive o último culto dominical, que eu fui o vaso usado pelo Senhor para levar a palavra até vocês, eu falei exatamente sobre o amor do Senhor, a tal maneira de amar. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? A tal maneira de amar do Senhor. Hoje nós vamos pegar a outra via. A nossa maneira de amar o Senhor. Como está neste momento a nossa maneira de amar o Senhor? Como está? Uma pergunta que eu quero que você se faça. Porque eu fiz essa pergunta. Como está a minha maneira de amar o Senhor? Como está? Jesus aqui é bem claro. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração. De toda a sua alma. De todo o seu entendimento. E de todas as suas forças. Vocês estão percebendo que não é um amor normal. Se é assim que eu posso chamar. Tem muito mais no amor que nós temos que ter para com o nosso Pai, com o nosso Deus, lembrando que Ele nos amou primeiro. Amém? Ele nos amou primeiro. Mas a nossa como é que é? Reciprocidade, desculpa, eu tinha esquecido. Reciprocidade. Amém. Obrigado, pastor.
A nossa reciprocidade tem que ser na mesma intensidade. Amém? Na mesma intensidade dele conosco. Mas, e aí? Nós estamos amando o nosso Deus nessa mesma intensidade, com todos esses atributos que nós colocamos aqui? De todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, com todas as nossas forças. Alguns segundos apenas para vocês pensarem. Nós precisamos amar o nosso Deus desse jeito. E como é que a gente faz isso? Como é que a gente faz isso? É desde o momento que nós acordamos, meditando na palavra, de dia e de noite. Meditando na palavra, de dia e de noite. Como é que a gente faz isso? É ao se levantar, não praguejar, porque o chinelo foi para debaixo da cama. É chegar no banheiro, a pasta de dente está toda amassada, não reclamar por causa disso. Dá glória a Deus. Dá glória a Deus. Eu estou falando coisas simples, coisas pequenas. Porque no resto do dia, nós temos muitas oportunidades de perder o nosso foco no Senhor. E eu estou aqui te alertando para que não perca o foco no Senhor. Esteja pronto para quando uma situação chegar na tua vida, na tua porta, no teu caminho, você dizer: sai, diabo, porque você está derrotado desde a cruz do Calvário, porque o Senhor Jesus derramou o seu sangue por mim, e eu amo ao meu Deus, e eu vou dar glória a Ele, e eu não vou praguejar, e eu não vou reclamar da situação. Mas, irmão, isso é difícil, isso é tão complicado. Jó, capítulo 1. Isso é tão difícil, isso é tão complicado. Todos acharam? Todos acharam? Digam amém. Vocês estão aqui? Estão? Amém. Glória a Deus. Vamos lá. Capítulo 1, versículo 1. Na terra de Uz, a minha versão é a nova versão internacional, um pouquinho diferente, ok? De alguns, talvez. Talvez outros tenham a mesma versão que eu. Na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era homem íntegro e justo, temia a Deus e evitava fazer o mal. Tinha ele 7 filhos e 3 filhas, e possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi. 500 juntas de boi são 1.000 bois, certo? Porque é aquele boi que leva o carro de boi, na verdade. Então são 2. Então são 500 juntas de boi, 500 jumentos, e tinha muita gente ao seu serviço.
Glória a Deus pela vida de Jó. Glória a Deus pela vida de Jó. Todos conhecem aqui. Todos nós conhecemos. Mas o Senhor me colocou no meu coração este livro para nós refletirmos um pouco sobre o chinelo embaixo da cama, sobre a pasta de dente amassada, sobre o trânsito que está caótico, sobre tantas e tantas coisas que acontecem no decorrer do nosso dia, que tiram a nossa paz, que nos desviam da palavra do Senhor e do que é mais importante, que é sobre isso que nós estamos falando aqui, amar a Deus. Amar a Deus. No versículo 6, tem a primeira aprovação de Jó. Certo dia, os anjos vieram apresentar-se ao Senhor e Satanás também veio com eles. O Senhor disse a Satanás: de onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor: de perambular pela terra e andar por ela. Disse então o Senhor a Satanás: reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Será que Jó não tem razões para temer a Deus? Respondeu Satanás. Acaso não puseste uma cerca em volta dele, da família dele e de tudo o que ele possui? Tu mesmo tens abençoado tudo o que ele faz, de modo que os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Mas estende a tua mão e fere tudo o que ele tem, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. O diabo é atrevido, viu, meus queridos? É atrevido. Olha só. E se ele é atrevido com o próprio Pai, imagine conosco. Não é verdade? Imagine conosco. Mas saiba que você tem o Espírito Santo de Deus dentro de você. E basta você usar a palavra, que por 7 caminhos ele vai ter que voltar. Use a palavra. Nada de crente depressivo. Nada de crente depressivo. Alegria. Porque você tem a palavra. Nós temos a palavra a nosso favor. Nós temos o Espírito Santo de Deus habitando dentro de nós. Nós somos morada dele. Você pode dizer um aleluia? Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. No versículo 12, a gente segue a leitura dizendo: o Senhor disse a Satanás: pois bem, tudo o que ele possui está nas suas mãos. Apenas não toque nele. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Certo dia, quando os filhos e as filhas de Jó estavam num banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, um mensageiro veio dizer a Jó: os bois estavam arando e os jumentos estavam pastando por perto, quando os sabeus os atacaram e os levaram embora. Mataram a espada os empregados e eu fui o único que escapou para lhes contar. Enquanto ele ainda estava falando, olha a situação. A notícia ruim chegou. Ela nem terminou. A notícia ruim chegou. E o mensageiro não tinha nem acabado de dar a notícia. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou totalmente as ovelhas e os empregados, e eu fui o único que escapou para lhe contar.
Segunda má notícia. Na casa de Jó. No versículo 17 diz assim: enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse: vieram caldeus em 3 bandos, atacaram os camelos e os levaram embora, mataram a espada os empregados e eu fui o único que escapou para lhe contar. Terceira notícia. 18. Enquanto ele ainda estava falando, chegou ainda outro mensageiro e disse: seus filhos e suas filhas estavam num banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, quando de repente um vento muito forte veio do deserto e atingiu os 4 cantos da casa, que desabou. Eles morreram e eu fui o único que escapou para lhe contar. É muita notícia ruim uma vez só, na casa de Jó. No versículo 20, ao ouvir isso, Jó levantou-se, rasgou o manto, rapou a cabeça, então prostrou-se o rosto em terra em adoração. Queridos, repete comigo, em adoração. Como é que é isso? O cara está perdendo tudo. Filho, rebanho, tudo. E ele prostra o rosto no chão em adoração. Se o banco zerar a tua conta, o que é que tu vai fazer? Tu vai adorar o Senhor? É mais ou menos isso que está acontecendo aqui. Se você chega um dia no seu cartão eletrônico, no seu cartão no caixa eletrônico, vai ver o saldo na tua conta e de repente está 0. Meu Deus do céu! O que é isso? O que está acontecendo? Eu quero falar com o gerente. A palavra diz: adora. Adora. São situações assim que nos desviam do foco. Nos desviam do caminho de amar o Senhor. Adora. Janiele contou esses dias aqui que um senhor bateu no carro de Alexandre. Foi? E o cara já saiu esbravejando. E Alexandre saiu o quê? Eu imagino que ele devia estar só louvando o Senhor, caladinho. Você vai pagar. Foi isso? Olha, você estava errado. E ele calado. Não sei o meio da história, toda a história, só sei que no final, o camarada percebeu e disse: você é crente? Você é crente? Olha para o irmão que está do seu lado e diz: você é crente? Olha a oportunidade. Ele disse: sou. Foi isso? Sou. O cara já mudou de figura. Vou abençoar. Sabe o resultado dessa história? Ele pagou tudo, todo o serviço, tudo. Dá um glória a Deus para mim. Glória a Deus. Glória a Deus. E ainda pediu desculpas. Eu cometi um ato falho aqui, disse: dá um glória a Deus para mim. Perdão. É glória a Deus. Viu? Perdão. Aleluia. Aleluia. Seguindo aqui no versículo 21, e disse: saí nu do ventre da minha mãe e nu partirei. O Senhor deu
o Senhor o levou. Louvado seja o nome do Senhor. 22. Em tudo isso, Jó não pecou e não culpou a Deus de coisa alguma. Queridos, nós aprendemos que Deus é amor. Deus é amor. Se nosso Deus é amor, situações que aparecem no teu dia para tirar a tua paz, não vem dele. Não vem dele. Amém? Continua em adoração. Continua em adoração. Aleluia. Deus é bom. Glória a Deus. Glória a Deus. No capítulo 2, versículo 9, depois da segunda aprovação de Jó, que aí vem as enfermidades e tudo mais, se vocês depois quiserem, anotem. Só com uma observação. No capítulo 1 a gente viu aqui as posses de Jó. 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi, 500 jumentos, não foi isso? Guarda essa informação. Guarda essa informação. Aí no capítulo 2, como eu ia dizendo, lá no 9, depois que Jó estava raspando, né, sua doença, suas feridas com um caco de louça. Aí no 9 tem, então sua mulher lhe disse, você ainda mantém a sua integridade? Amaldiçoe a Deus e morra. Ele respondeu no 10, você fala como uma insensata. Aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal. E não o mal. Vão aparecer pessoas para dizer o contrário da palavra para você. Não aceite. Não aceite. Como foi dito antes, Deus é amor. Aceitaremos o bem do Senhor, diz a palavra. O bem do Senhor, não o mal, porque Deus é amor. O mal não vem dele. O mal não vem dele, não pode vir dele. Porque a sua essência é amor. Confia no Senhor. Confia. Glória a Deus. Glória a Deus. Situações vão surgir. Pessoas vão surgir. Mas estas situações que estão te desviando do caminho do Senhor, da palavra do Senhor, estas situações não vêm de Deus. Amém? Deus é bom. Deus é bom. Glória a Deus. Olha em Mateus 6. Nós vamos falar agora de um problema que sempre pega todo mundo. Marcos 6. Todos acharam?
Eu estou chegando lá. Perdão, Marcos. Não, desculpe. Desculpe, eu que me enganei aqui. É Mateus mesmo. Mateus, perdão. Mateus. Mateus 6. Mateus 6, 24. 24 e 25. Todos acharam, né? Perdão pelo tropeço aqui, né? Não achar. Vamos lá. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará a um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Algumas versões falam a Deus e a Mamon. Amém? 24. O dinheiro. O dinheiro. Vamos usar o exemplo mais uma vez aqui da conta bancária de manhã cedo, numa segunda-feira, depois de 15 dias de greve de banco. Você precisando de dinheiro para pagar a conta, e aí a sua conta está zerada, sem motivo aparente. Existem pessoas aí fora que colocam o dinheiro acima de tudo. O dinheiro acima de tudo. Queridos, na sequência desse texto, no 25, diz assim: não se preocupem com sua própria vida, quanto ao que comer, que beber, nem com seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Vocês conhecem esse texto. Mas o que está acontecendo? O que está acontecendo? As pessoas estão colocando o dinheiro no lugar do Senhor. Às vezes nós mesmos, em algumas situações. Está acontecendo no nosso meio também. Está acontecendo no nosso meio também. Isso já aconteceu comigo também. Já, irmão? Já aconteceu comigo também. De não conseguir dormir às vezes. Não colocar a cabeça no travesseiro e dormir. Preocupado com a conta que vai chegar, a data do vencimento, ou coisa parecida. Não pode acontecer conosco. Nada de crente depressivo. A palavra nos promete. Eu fico com a palavra. Eu fico com a palavra. Diga para você mesmo, eu fico com a palavra. Vocês estão vendo aí na TV aquele programa The Voice Brasil. E eu vi 2 episódios hoje. Foi isso não? Foram 2? Eu vi, o outro estava viajando. O número de pessoas que vão falar, vão dar testemunho, fazer parte, fazer entrevista, na verdade. O número de pessoas que dizem assim: eu cantava na igreja. Quem viu isso? Quem percebeu isso? Um número de pessoas, um número de cantores querendo fama, um número de pessoas querendo dinheiro, porque a fama traz isso. Traz. Que tem o berço do Evangelho. Isso é triste. Isso é muito triste.
estão buscando em lugares que não há palavra. Não foi um nem dois, não. Um nem dois, não. Eu não me recordo o número, mas me chamou a atenção pela recorrência, pela situação repetida. 1, 2, 3. Eu comecei com 6 anos, cantei na igreja. Eu comecei com 7 anos a cantar, cantava num coral da igreja. O que está acontecendo com o nosso povo? Está buscando a mamão. Está buscando dinheiro. E aí, não dá para amar dois senhores. E aí, vai perder a bênção. Ponto. Vai perder a bênção. E é isso que está acontecendo. Nós não podemos permitir que isso aconteça. Nós não podemos permitir que isso aconteça. Jó, de novo. Sabe por quê? Nós temos que ficar com a palavra. Jó 42. Porque das mãos do Senhor vêm as nossas bênçãos. Jó 42. Das mãos do Senhor vêm as nossas bênçãos. Versículo 12. Vou ler bem alto para vocês. Depois de tudo que Jó passou, depois de todas as coisas que aconteceram, olha só. O Senhor abençoou o final da vida de Jó mais do que o início. Ele teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de boi e 1.000 jumentos. Também teve ainda 7 filhos e 3 filhas. Pula lá para o 16. Depois disso, Jó viveu 140 anos, viu seus filhos e os seus descendentes, e os descendentes deles, até a 4ª geração, e então morreu em idade muito avançada. Glória a Deus, por favor. Glória a Deus. Glória a Deus. Fica com a palavra, querido. Fica com a palavra. Fica com a palavra. Fica com a palavra. Senhor. Aleluia. Fica com a palavra. Glória a Deus. Fica com a palavra. Eclesiastes. Depois de Provérbios. Eclesiastes. Alguns meses atrás eu estava lendo o livro de Eclesiastes e essa frase me chamou muita atenção nessa versão. Chegou o momento de dividir com vocês isso. Lá no versículo 12, no capítulo 1, diz assim: Eu, o mestre, fui rei de Israel em Jerusalém, dediquei-me a investigar e a usar a sabedoria para explorar tudo o que é feito debaixo do céu. Que fardo pesado Deus pôs sobre os homens. Tenho visto tudo o que é feito debaixo do sol. Aí ele conclui dizendo assim: tudo é inútil. É correr atrás do vento, a minha versão. Outra versão diz é vaidade.
No 17 diz assim: por isso me esforcei para compreender a sabedoria, bem como a loucura e a insensatez, mas aprendi que isso também é correr atrás do vento. Você já correu atrás do vento, meu irmão? O que significa correr atrás do vento? É nada. Todo esforço, tudo é correr atrás do vento. Toda luta, toda preocupação, todo chinelo embaixo da cama, toda pasta de dente amassada onde você não gostaria, é correr atrás do vento. Tem mais. Tem aqui no 10. Não me neguei nada. 10 do capítulo 2, perdão. Capítulo 2, versículo 10. Diz assim: não me neguei nada que os meus olhos desejaram. Não me recusei a dar prazer algum ao meu coração. Na verdade, eu me alegrei em todo o meu trabalho. Essa foi a recompensa de todo o meu esforço. Contudo, quando avaliei tudo o que as minhas mãos haviam feito e o trabalho que eu tanto me esforçara para realizar, percebi que tudo foi inútil. Foi correr atrás do vento. Preocupação para quê? Depressão para quê? Crente depressivo para quê? É correr atrás do vento. Porque no final, a nossa vitória está garantida. A nossa vitória está garantida. Pode dar um glória a Deus bem alto, por favor. Glória a Deus! A linguagem dos jovens hoje não seria esquenta, não. É correr atrás do vento. Amém? Amém. Amém. Marcos 12 de novo. Marcos 12 de novo. Nós vimos uma maneira de amar a Deus, que é adorando em todo o tempo, em toda situação. Em todo o tempo e em toda situação. Mas aquele versículo de Marcos 12, que eu comecei ali do 28, não acabou ali não. Porque Jesus disse lá no 31, o segundo é este: ame o seu próximo como a si mesmo. Não existe mandamento maior do que este. Nós estamos amando o nosso próximo? Outra pergunta. Há umas 2 semanas eu estive num momento de oração com o pessoal do Botafogo. Temos até 2 representantes aqui, Denilson e Pio. Homens de Deus. Louva a Deus pela vida deles. E eu contei um episódio que aconteceu comigo, contei minha esposa também, contei meus primos. Eu vou de ônibus para o trabalho. Na verdade, eu não tenho carro, então eu vou de ônibus, tenho que ir de ônibus. Ou então a pé, mas é muito longe. E neste dia específico, o que aconteceu? Eu estava ouvindo Anderson Freire. E a música falava exatamente de amor, amor ao próximo. E o ônibus começou a encher. Não sei se vocês conhecem, o ônibus tem uma cadeirinha no meio, aquela que levanta, que é articulada, tal. Eu me sentei ali.
não tinha nenhuma pessoa com necessidade especial, então eu sentei ali. E o ônibus começou a encher. Eu peguei um aqui em Manaíra e o outro do shopping para a TV. Encher. E eu ouvindo aquele louvor, eu comecei a olhar o rosto das pessoas. E o Espírito Santo de Deus falou comigo muito forte sobre tenha compaixão deles. Foi uma experiência que eu nunca tinha tido antes. Uma experiência incrível. Eu comecei a olhar aquelas pessoas que eu nunca tinha visto na vida, mas com uma compaixão, pedindo ao Senhor misericórdia pela vida deles. Misericórdia, Senhor, porque eles não te conhecem. Misericórdia, porque eles precisam alcançar a tua palavra. Misericórdia, porque eles precisam te conhecer de verdade. Eles precisam sentir o que nós sentimos. E eu comecei a sentir isso por todas as pessoas naquele ônibus. O ônibus estava lotado. Eu nunca tinha visto aquele povo na minha vida. Nunca tinha visto. Nem sequer peguei o mesmo ônibus com algum deles. Uma compaixão que invadiu meu coração. Eu pedi misericórdia, Senhor, pela vida deles. Que eles consigam encontrar a tua palavra. E eu cometi um erro. Qual foi? Eu fiquei tão impactado com aquele momento que eu não preguei a palavra. Eu deveria ter me levantado e deveria ter falado do Senhor para aquelas pessoas. Mas eu não fiz isso. Eu perdi uma enorme oportunidade. Queridos, não façam como eu. Não percam a oportunidade de falar do Senhor para o teu próximo. Porque eles precisam do Senhor. Ame essas pessoas. Mesmo que você nunca as tenha visto. É disso um pouco que fala esse versículo que Jesus nos ensina. Sobre esse mandamento. De amar o próximo como a si mesmo. Não percam a oportunidade. Eu não sei o que aconteceu comigo. Talvez eu estivesse esperando mais um pouco para sentir mais ainda aquela sensação que eu estava sentindo, que foi maravilhosa. Mas eu perdi a oportunidade. Porque logo em seguida eu tive que descer. Nós não podemos perder oportunidades como esta. Amém, meus queridos? Eu anotei aqui Romanos 8. Anotei aqui Romanos 8, versículo 27. Versículo 27. Diz assim: E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Tem santo aqui? Amém. No 28 diz assim:
Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Ame ao Senhor, não apenas com palavras, mas com atitudes. Ame ao Senhor. Queridos, o mundo aí fora nos faz o tempo todo desviar desse propósito de amar o Senhor. Não deixe que isso aconteça. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 22. Todos acharam? Agora que vocês purificaram a sua vida pela obediência à verdade, visando ao amor fraternal e sincero, amem sinceramente uns aos outros e de todo o coração. Vocês foram regenerados, não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus, viva e permanente. Viva e permanente. No capítulo 2, versículo 9 e 10. São versículos muito conhecidos, mas eu quero repetir para vocês. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Aleluia! Glória a Deus. Louvor, por favor. Glória a Deus. Chega de crente depressivo. Ame a Deus. Ame as pessoas. Ame o seu próximo. A mensagem de hoje pela manhã é o amor. O amor na outra via. Porque a via do Senhor nós já conhecemos. Nós já falamos tanto aqui de tudo que Ele faz por nós. De tudo que Ele fez por nós. Está na palavra. Mas agora Ele quer a nossa atitude. A via contrária. De nós para Ele. Amamos a Deus com todas essas formas. Adoração. Mas amamos a Deus também amando o nosso próximo, o nosso irmão. Essa é a mensagem de hoje pela manhã. Amém, meus queridos? Vamos praticar isso. A Bíblia, ela nos ensina não apenas para estarmos aqui no domingo de manhã, à tarde ou à noite, ouvirmos, nos sentirmos bem e ao passar da porta, não colocá-la em prática. O objetivo da palavra de Deus é colocar em prática aquilo que Ele nos ensina. Não é quando a oportunidade chegar no ônibus, deixar escapar. Amém, queridos?
Coloque em prática essa palavra, para a honra e glória do Senhor. Vamos louvar nosso Deus, vamos louvar nosso Pai.